Ficou o tema com pensamento, conexões invisíveis. Se nós pararmos para fazer uma avaliação, tem dois aspectos, né, que são compostos de 3 fatores que nos colocam tanto numa condição de saudáveis mentalmente ou com alguns problemas, vamos dizer assim, de conflitos. Primeiro é o pensamento, depois o sentimento e o desejo. Esses dão a estrutura de uma certa normalidade se nós soubermos como manter um equilíbrio entre eles, uma harmonia. Porque cada pensamento gera um sentimento que gera um desejo. Bom, qual nasce primeiro? Nós não sabemos. Sabemos que toda a doutrina espírita, nós vamos trazer aqui várias fundamentações, ela traz o pensamento como a própria manifestação da alma. Ou seja, se o pensamento é a manifestação da alma, nós, enquanto encarnados, temos os sentimentos, que é diferente depois que estamos no outro plano. E alguns nós não abrimos mão, né? Vamos levar e às vezes demora pra caramba para poder entender e superar. Enquanto não entendermos, enquanto não purificarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos continuam meio confusos, aflitivos, negativos, e eles vão gerando os novos desejos, novos sentimentos. Ou seja, a nossa velocidade de pensar é a nossa velocidade de criar os sentimentos ou de buscar sentimentos e também de criar desejos. E sempre lembrando que o desejo, ele, diferente do que a gente imagina, ou de uma forma comum, né, no senso comum, o desejo é sempre aquelas coisas boas. Sim, também. Mas também tem muitos desejos que nós nem revelamos. Só quem sabe são os nossos irmãos do outro plano, né? Porque naqueles momentos que nós estamos no trânsito, queremos passar por cima do outro, quando nós estamos com pressa, também em casa, quando alguém não atende aos nossos pedidos, né? Que também são nossos desejos, e aí nós temos alguns, se pudesse medir a cor, ficaria bem vermelho ou de uma outra cor, não claro como deve ser. E aí, dentro, vamos dizer assim, que traz o transtorno, que também está ligado ao pensamento, rejeição, inferioridade e culpa. E esses 3 é o que mais transtorna a nossa vida material. E eles são movidos pelo pensamento. Ou seja, o nosso pensamento é a força motriz, se a gente pode atribuir assim, que move tudo que é, de uma certa forma, imaterial em nós. Tudo aquilo que é emocional é movido pelo pensamento. Quando nós diminuímos a velocidade do pensamento, nós passamos a nos entendermos um pouco melhor. Mas é possível? Sim. Dizem os psiquiatras que nós temos aproximadamente 120 mil pensamentos por dia. 120 mil. Quando você está tranquilo. Agora imagina quando está ansioso. Aí ninguém sabe quantos nós temos por dia. Quanto maior a velocidade do pensamento, maior os problemas que nós temos da ansiedade. Porque a ansiedade ela está atrelada diretamente aos pensamentos, que geram um monte de sentimentos. E nós temos, às vezes, regras para controlar, e nós, às vezes, nem sabemos que temos, né? Que é a própria respiração. A respiração é o melhor antídoto para a velocidade do pensamento. Então, já começando aqui, já dando a dica do final. Quer diminuir a velocidade do pensamento? Respire. E simplesmente pense na respiração. Inspirando, entrando, saindo. Se você fizer isso sem desviar o pensamento, em poucos minutos você está absolutamente tranquilo,
Com um detalhe, no presente. Porque o nosso pensamento não nos deixa ficar no presente. Ou estamos no passado, ou tentando no futuro nos livrar do passado, ou seja, não estamos nunca no presente. E no passado só encontramos medo. No passado nós não encontramos a espiritualidade. A espiritualidade só está no presente. Também não está no futuro, porque lá não existe o futuro. A espiritualidade, a eternidade é no presente. Não é lá. Nós temos que, quando nos convencermos disso, nós já estamos na eternidade. E aí não precisamos, às vezes, nem voltar mais aqui. Vamos para outros planos. Aqui na questão 89A, no Livro dos Espíritos, a pergunta é o seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí ele responde: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. Olha que legal e também perigoso, né? Porque não existem barreiras, mas nós podemos estabelecer as barreiras. A única pessoa que pode nos controlar é quem? Nós mesmos. Ninguém mais. A única pessoa que sabe do que nós estamos pensando aqui, nesse plano, somos nós. Ou seja, nossos planos, nossos sentimentos, nossos desejos e os nossos pensamentos, eles são absolutamente pessoais. Ninguém do nosso plano tem conhecimento. E aí nós nos transtornamos, às vezes, com medo de que os outros entrem no nosso pensamento. E aí nós nos perdemos porque vamos junto com o pensamento. Pensamento é um atributo da alma, então, não é a própria alma. E a alma, ela usa, né, o pensamento para poder existir. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Ou seja, isso é o que disse Cristo, né, Jesus. Ou seja, para purificarmos o nosso coração, nós precisamos purificar nosso pensamento. E isso é uma tarefa que não precisa parar para ficar só pensando no que está pensando. Mas, na verdade, nós nem pensamos no que pensamos, a não ser quando aprendemos a pensar. Aí as pessoas, quando é que eu estou curado emocionalmente? Quando você pensa no que pensa, sente o que sente e controla os desejos. Simples assim. Ou seja, quando eu penso no que penso, quando eu entro nos meus sentimentos, entendo eles, e eu consigo priorizar desejos. Ah, eu estou com raiva de fulano, mas eu não preciso ficar com raiva. Ou vou encontrar uma alternativa para solucionar. Mas não levar para o outro plano, até mesmo para não atrair alguns também que querem se vingar de alguém, né? Porque não é só nós, né? Às vezes nós somos só um instrumento. Aí ele diz aqui também o seguinte, ainda no capítulo 8. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Como é que nós podemos fazer para inverter um pensamento? A gente chama de uma inversão de desejo, porque se tem um pensamento, tem um desejo associado. Se tem um desejo associado, tem um sentimento. Aí, de acordo com isso que está vindo à minha mente, eu faço uma troca. Estou com raiva de fulano. Eu posso perguntar, mas por que ele fez para mim? Qual é a verdadeira razão? Ou seja, eu faço uma inversão. Não é melhor ir lá conversar com ele? Não é melhor sondar primeiro? Porque nós normalmente vamos armados, né, para algumas
ocasiões e nem precisa dessas armas. Quando nós nos desarmamos primeiro, o nosso coração se purifica. Porque o coração, ele é apenas um ambiente onde faz trocas, né? Eu penso, eu movimento algo, os sentimentos. E o nosso coração é onde estão a parte dos sentimentos, é exatamente no coração, que é o chakra, né? Quem entende que normalmente está obstruído, né? Porque nós entramos em conflito e nosso corpo, que é uma máquina puramente divina, ela tem toda uma hierarquia, toda uma organização. Quando nós estamos negativos, nós bloqueamos os nossos movimentos, nossas entradas de energia, e aí ficamos um pouco perturbados até que alguém nos ajude. A oração é um caminho para fazer. Mas não adianta orar se não acalma a alma e o espírito. A cura do corpo é sempre investida. Nós fazemos aqui, buscamos um médico, tomamos remédio, e isso ajuda. Mas a cura vem primeiro do espírito, da mente e do corpo. É um caminho inverso. Daí a importância de fazer sempre essa inversão do desejo. O que eu estou fazendo, do que eu estou pensando e que pode ser diferente. Aqui no livro Depois da Morte, ele diz assim: o invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos, em si refletidos. Ou seja, toda a nossa pureza, toda a nossa organização passa necessariamente por esse filtro chamado pensamento. Olha a importância do pensamento que às vezes a gente nem pensa nele, né? Nem pensa que ele é importante. Mas as doenças, as doenças chamadas são somatizações, são chamadas psicossomáticas, né? E hoje, basicamente, 75% das doenças são psicossomáticas. E algumas chegam a 100%. Por exemplo, gripe, alguns processos alérgicos, de uma forma geral, eles chegam a 100%, segundo uma pesquisa de uma americana, porque normalmente o nosso nariz é a representação do ego. E nós, quando nos sentimos abalados por alguma coisa, rapidamente entope o nariz em uma gripe forte. Nossa, mas o clima está diferente. Sim, mas algumas pessoas não acontece isso. Mas outras, basta ter um choque emocional que o nariz entope ou tem uma gripe. Porque quando nós baixamos a frequência, nós automaticamente somos envolvidos. E aí a somatização é a mente que termina trazendo para o corpo uma descarga que o corpo não está pronto para suportar. Aí descarrega. O nosso organismo é muito sábio, né? O cérebro capta as coisas externas, joga para a medula espinhal encontra alguém, porque nós não podemos mais, de acordo com a lei que tem, né? Não podemos espancar mais o próximo. Só espancamos no pensamento. Aí esse nós acabamos com ele, né? Passamos por cima, esfregamos, jogamos para fora, maltratamos e achamos que estamos livres de tudo, né? Porque ninguém está vendo. Mas esse é o problema. Nós precisamos entender que os nossos pensamentos também estão focados e estão associados à nossa vida. Aquilo que nós pensamos se materializa para nós. Pode não ser no mesmo momento, mas em algum momento vai aparecer materializado. Aí ele diz ainda aqui, qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Por isso que temos que voltar várias vezes, né? Porque até o nosso perispírito está limpo de tudo que nós vamos acumulando. Imagine um filtro, né, de qualquer coisa, do filtro mesmo de água, o filtro do ar-condicionado.
Se nós colocarmos aqui um filtro na janela, e às vezes a gente vê que está tudo tranquilo aqui dentro, não tem nada, daí uns 3 dias o filtro está escuro de poeira. Aqui, aos nossos olhos, não tem nada. Mas se nós pegarmos o microscópio, nós vamos ver o quanto de poeira tem suspensa aqui no ar. Isso é o nosso pensamento. Também funciona da mesma forma. Ele vai impregnando em toda a nossa alma, no nosso perispírito, e ele vai demorar a purificar. E aí, como é que nós limpamos o perispírito? Renascendo, renascendo, mas não basta renascer, renascer. Precisamos nos autoconhecer. E a Joana de Anjos fala, nós precisamos nos autodescobrirmos. Porque, na verdade, nós somos desconhecidos de nós mesmos. Nossa, parece tão estranho isso, né? Mas se quiser eu faço algumas perguntas para vocês, vão perceber que não é que eu estou correto nisso. É só você escrever um texto assim de 10 linhas, quem sou eu? Mas não é o seu nome, é o seu subjetivo. Seu eu subjetivo. E aí vai perceber que na terceira linha já começa quem mesmo? O que eu ponho aqui? O que vem aqui? Ou seja, não nos conhecemos. E essa tarefa é muito pesada para a espiritualidade. Porque tem o livre-arbítrio, né? Não podem influenciar. Eles podem estarem o tempo todo intuindo, mas nós é que precisamos tomar a decisão. O caminho é nosso. O caminhar é nosso. A responsabilidade é nossa. Então, nos conhecermos é a nossa tarefa de manhã, da tarde e à noite, durante esta e as próximas reencarnações. Se nós retardarmos agora, vai piorando um pouco mais, né? Ou seja, precisamos passar a limpo mesmo o tempo todo. Se está estranho com alguma coisa, se pergunte, por que eu estou estranho? Porque às vezes nós queremos que os outros adivinhem o que nós estamos sentindo e sequer nós sabemos o que estamos sentindo. Eu não estou falando, às vezes, uma dor localizada, mas o mal-estar, a raiva, a rejeição, a culpa, todas as coisas que, de uma certa forma, elas nos ocupam muito tempo. Todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho, onde as imagens se gravam por si mesmas. Também no livro do Leon Denis, Depois da Morte. Ou seja, nossos pensamentos estão sempre fotografando, refletindo, caminhando, e aí nós vamos embalados no dia a dia, porque temos tarefa demais. A gente amanhece o dia e algumas pessoas falam, não tem tempo nem de pensar. Já é uma mentira, né? Outros não estão conseguindo nem respirar. Outra mentira. Ou seja, às vezes nós ficamos tão presos numa roda negativa e o nosso pensamento flui. O nosso ego é movido por defesa. Nós estamos o tempo todo na defesa. Nós atacamos para nos defender. Aí vira uma guerra. Quando nós nos defendemos, nós estamos atacando. Ninguém simplesmente aceita. Eu fiz, olha, aí o erro foi meu, traz isso aqui que eu vou corrigir. Nós sempre temos uma explicação. E a explicação é a defesa. Aí Allan Kardec diz assim, ele ensina que cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções sem com isso se dividir. Olha que legal. Então, o espírito, ele não se divide, mas o pensamento, sim. Ele pode, nós não damos conta, né, de aqui prestarmos atenção em tudo. Mas o espírito pode, porque ele não está limitado pelo nosso ego. O que nos limita é o ego.
O ego não é a estrutura que nós temos, né? Porque o ego é que também nos dá o princípio da realidade. O ego é o princípio da realidade. É formado, quando nós formamos o ego, nós começamos a saber, a sentir a dor do outro, a ter compaixão pelo outro, a ter vergonha de determinados atos. Sem o princípio da realidade, nós teríamos uma psicopatia. Não temos piedade, não nos sentimos culpados. Nós podemos fazer algo terrível com alguém para proteger, supostamente proteger, e não sentir nenhum remorso. Ou seja, o ego, enquanto estrutura, é importante. Mas o ego, aí o egoísmo, que é a defesa que nós temos, que é buscar uma individualidade, que não há necessidade de buscar, porque ela é plena. Nós, cada um de nós, somos únicos. Não existe, ninguém pensa igual. Ah, eu penso igual a você. Isso é só politicamente correto. Eu sinto como você está se sentindo. Não, nós estamos também politicamente corretos. Porque o sentir é pessoal, intransferível. Nós não temos alcance, porque ele é próprio de cada um. E está de acordo com todas as vivências que a pessoa teve. Não é possível eu sentir o que o outro está sentindo, mesmo que sejam irmãos. Não é possível. Ou seja, nós somos tão perfeitos na criação que somos únicos. Não é bater no peito e falar, não, eu sou único. Não, é você saber que a responsabilidade é muito maior quando você é único. Porque fala assim, eu faço igual a todo mundo. Não, você faz igual a você. Por acaso outros podem estar fazendo, mas você não sabe qual é o sentimento que está envolvido em cada um deles. Aí ele ainda diz o seguinte: bom pensamento, amor, acolhimento, caridade, pureza, influência físico e psicologicamente aqueles que estão na mesma sintonia. Ou seja, nosso bom pensamento, os bons pensamentos, eles influenciam. E tem uma pesquisa de um japonês que ele coloca, e hoje já está nas escolas, já fazem isso, né? As crianças fazem, colocam a água numa vasilha e na outra, ele pensa coisas boas e fala coisas boas, e na outra pensa coisas ruins, fala coisas ruins, que é o mau pensamento. E há uma diferença, inclusive ele fez exposição em vários países do mundo, com a diferença, e fez isso inclusive para pessoas assistirem, que há uma diferença quando nós dirigimos pensamentos bons e quando dirigimos pensamentos ruins. Às vezes nós vamos visitar as pessoas que estão internadas, e a gente já pergunta, e aí, tem cura? Nosso pensamento não está centrado na melhora, está centrado na morte, né? No pior. E nós pensamos muito mais nas coisas ruins do que nas boas. Vocês duvidam disso? E nós falamos mais coisas ruins do que boas. Quando nós estamos com fome, o que é que nós falamos? Morto de fome. Estou morrendo de fome, estou morrendo de saudade, né? Ou seja, a nossa manifestação negativa é muito forte. E aí, se tem a manifestação, nosso coração está cheio. Nada produz. Não. Aí diz assim, mau pensamento, ódio, rancor, inveja, raiva, produz as mais desagradáveis impressões, em consequência de cargas magnéticas endereçadas ao destinatário, que recolhe, sente, mas quase sempre desconhece a procedência. O outro não sabe de onde veio. Mas quando nós mandamos uma carta e não acha o destinatário, o que acontece? Sempre assim. Nós precisamos entender que nossos pensamentos, eles vão e voltam. Porque eles precisam encontrar uma forma de se concretizarem. Quando direcionamos bons pensamentos, também volta. Tudo que nós fazemos, nós recebemos em dobro, né? Tudo que nós fazemos, recebemos em dobro.
O pensamento põe psiquicamente juntas duas criaturas ou dois grupos de criaturas, unindo-as intimamente em simbiose que pode ser de natureza superior ou inferior. Ou seja, nós podemos nos unirmos com pensamentos agradáveis e nós podemos também nos unirmos com pensamentos não tão agradáveis. Esse aqui é no livro Pensamento de Emmanuel. E ele ainda diz aqui também, quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Olha que legal. As nossas dores, a maioria delas são imaginárias. O medo é imaginário. A ansiedade é imaginária, a angústia é imaginária. Quanto maior a nossa imaginação, maior a intensidade. O medo, basicamente, dificilmente nos encontramos com algo real que temos medo. Temos medo do escuro. Quando liga a luz, acabou o escuro. Quem estava lá? Os mesmos que estavam antes na luz, né? Não faz diferença. Os que estavam na luz, continuam. Os que estavam, apaga a luz, continua. Ou seja, nós temos medo do medo que nós não reconhecemos. Ou seja, é imaginário. Nós imaginamos e aí fantasiamos e criamos uma realidade em cima daquilo que nós estamos com medo. E o medo é tão forte que nós, às vezes, não nos permitimos dar um passo à frente quando colocamos uma barreira. E depois nós vamos perceber que não existe nada. Tem até uma história que me veio aqui a mente de um senhor que ele tinha muita fé, ele falava que tinha muita fé, e um certo dia foi escalar uma montanha de gelado, estava muito frio, e ele escalou e anoiteceu e ele não conseguiu descer a tempo. E ele estava lá em cima, no escuro, e de repente ele começou a descer, escorregou e foi caindo, aí se agarrou num galho. Aí ele se agarrou no galho e começou a pedir, com todas as energias dele, a proteção de Deus. Aí de repente uma voz lá em cima: tens fé? Ele, muita, solta as mãos. Aí ele perguntou: tem outra pessoa aí? Mais alguém? Porque ele não confiou nessa. Aí ele se agarrou, amanheceu o dia ali, todo duro, todo entrevado. Quando ele acordou, que olhou para baixo, era mais ou menos 50 centímetros que ele estava do chão. Ou seja, fé nenhuma. Nós manifestamos, às vezes, mas não temos a ação. E a palavra oração, se nós olharmos para ela, ela já nos diz o que nós devemos fazer. Oração é hora da ação. É só dividir. Hora da ação. E prece também, eu acho que dá até para fazer pressa aí também, né? Ou seja, tenha pressa, mas não tanta, dentro da realidade. O nosso tempo, nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Basta nós começarmos a pensar diferente daquilo que nós estamos fazendo e do que nós queremos fazer. A força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade em que ninguém pode nem deve ignorar. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Isso aqui é um livro bem interessante, que ele traz toda uma orientação, e ele diz assim: nós podemos mudar os pensamentos que nos ferem, mas para isso nós precisamos pensar neles. O que está nos ferindo no dia a dia? O que eu estou repetindo com muita frequência? Se nós analisarmos, às vezes quando acordamos à noite, nós temos pensamentos repetitivos. Eles vão se repetindo. Faça oração. Venha para o presente. No presente não existe problema. Desafio qualquer um de vocês para a gente mostrar que não existe. Você pode
está com assim, realmente no limite. Mas quando você respira profundamente, várias vezes, e vem para o presente, não existe problema. Todos os nossos problemas são do passado. Não, Laura, mas a dívida que eu tenho agora é do presente. Não, não é do presente. Só o teu credor que está no presente, mas a dívida foi do passado. Nada é do presente, nada. É só a vida que está no presente. E é muito rápido o presente. Aquilo já passou, agora já é passado. Ou seja, quanto mais nós exercitarmos o nosso pensamento para ficarmos no presente, menor os transtornos que vão nos acometer no dia a dia. A ansiedade, que é o transtorno que domina o planeta hoje, e nós, o Brasil, é o campeão mundial, né, em transtorno de ansiedade, nós resolvemos quando paramos e pensamos. Parece mágica. Parece mágica. Mas é o que nós temos o tempo todo. Pensa o seguinte, se nós não fecharmos a janela a hora que está ventando, derruba tudo. E os pensamentos que nós não fechamos as janelas? Como é que acontece com eles? Que entram numa velocidade e saem na mesma velocidade, e cada um traz outro, e vai trazendo, e levanta um e traz. Ou seja, nós precisamos conter. A única pessoa que pode conter é nós, eu. O outro não consegue. O pensamento, normalmente, ele gera uma ação, que gera um hábito e traz um resultado. Sempre assim. Todo pensamento, ele gera uma ação, que gera um hábito e vem os resultados. Do hábito vem o resultado. Todas as coisas que nós repetimos, elas estão no plano inconsciente. Nós transformamos ela em consciente. Quando fomos aprender a dirigir, não é um problema sério dirigir? Perna direita numa coisa, depois vai para outra, a esquerda para outra, passa a marcha. Aí no início a pessoa olha para o câmbio, olha para onde está pisando e fica enlouquecido, né? Hoje, depois de um tempo você está dirigindo, e aí, precisa olhar para alguma coisa? Tudo automático. Quando foi para começar na infância, para andar, também era assim. Para escovar os dentes. Aí nós jogamos no nosso inconsciente. Aí isso passa a ser uma ação inconsciente. São boas essas. E quantas que nós temos que são inconscientes e que não são boas? E que estão produzindo resultados na mesma velocidade das boas. Quem pode mudar isso? Hã? É só se você para, por exemplo, alguma coisa que você tem que começar a observar tudo que você está fazendo. Aquelas coisas mais simples e as mais complicadas. Nós, às vezes, temos hábitos, até mesmo físico, que nós não percebemos. Quando confiamos em alguém e ele nos fala, aí nós, nossa, mas é chato isso, né? No primeiro momento a gente nem acredita. Algumas pessoas têm, às vezes, o hábito de coçar o ouvido e faz isso sem perceber. Outros coçam o nariz. Eles fazem automático, é uma defesa. Nós sempre temos uma forma de nos defender. Cruza os braços, coça a cabeça. Ou seja, são hábitos que estão no automático, é uma defesa. Cruzar o braço é uma forma de proteção. Basta alguém se aproximar, quando você está se sentindo vulnerável, você faz isso. Isso é inconsciente, é uma proteção. Depois que você percebe que o outro não vai te invadir, a não ser que você permita, aí você vai lá e fala, não vou cruzar mais não. Se quiser cruzar, não cruza. Quando alguém vem aqui para falar em público, vai ter um monte de cacuete que ele nem percebe que tem. Porque os nossos sentidos precisam serem dominados. Nossa audição, nossa visão, o nosso olfato. O Osho diz que o Osho é um místico, não sei se alguém já leu sobre ele. Um místico indiano, e tem uma literatura fabulosa.
E ele diz assim que, com o tempo, nós nos tornamos tão automáticos que perdemos os sentidos das coisas. Perdemos a nossa capacidade de sentir, perdemos a capacidade de separar, ouvir corretamente as coisas. Estamos tão embalados. Tem um vídeo bem interessante, acho que eu te mandei, não sei, chamado Poder Além da Vida. É um vídeo que ele vai mostrar que, até tem uma fala de Salomão que importa, as lições são aprendidas na viagem, não no destino. É que nós estamos com tanta pressa para finalizar cada coisa que estamos fazendo que não prestamos atenção na jornada. Nós já queremos o resultado. E aí é na jornada que nós aprendemos. É na jornada que estão as lições, as grandes lições. É na jornada da convivência. Ou seja, essa percepção que nós vamos perdendo porque nós usamos todo o sentido, só a visão. Os outros ficam bem perdidos. Eu adoro, por exemplo, na minha casa, andar à noite sem ligar a luz. Eu gosto de exercitar. Eu tive a oportunidade, falta 2 minutos, né? Eu tive a oportunidade de ir lá na Gruta dos Ecos. Na Gruta dos Ecos, né, em Pirinópolis, hoje é proibido entrar. Não tem luz e nem som. Zero luz, zero som. As pessoas, elas ficavam tomando banho no lago. A gente só vê o lago porque encosta e a água balança na janela, na lanterna. Mas você não consegue ver a água porque ela é transparente. Lá dentro aí o pessoal, nós vamos fazer uma experiência, todos vão desligar as lanternas e ficar em silêncio 5 minutos. Ah, mas não deu 1 minuto. O pessoal vocês estão aí, ninguém sai do lugar, porque sair morre. Eu tive, por exemplo, quando saí de lá, febre muscular. 3 dias depois eu não aguentava encostar, tive que tomar remédio. Tanto que é forte o exercício, né? E aí as pessoas, eu conferi, eu estava de óculos, levei o dedo para ver se realmente estava com o olho aberto. Tirei o óculos para conferir. Porque é tão escuro, que é breu total. O único barulho que a gente ouve lá dentro é o grilo, porque o grilo tem lá dentro. O grilo e a barata. São os únicos que tem. Eu gostaria de ficar 1 hora lá dentro, sem todo mundo em silêncio, sem luz. Ou seja, porque nós nos encontramos quando desligamos a visão. Olhemos para dentro de nós. É lá que está o verdadeiro ser. E aqui vou só ler esse daqui porque não dá tempo. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal, o bem, o feio, o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Isso aqui está no livro Pão Nosso. E ele diz assim: renovar pensamento exige capacidade de renúncia e profundo domínio de si mesmo. Cadê a Neide? Algo ainda distante da realidade humana. Também está no livro Pão Nosso. E, para fechar, a vontade, esse aqui também do Leon Denis, a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar os nossos pensamentos é vontade. Querer. Aí já começou com o pensamento atravessado. O que é importante, pensa o seguinte: todas as vezes que você manifesta algo negativo, você está na defesa e vai demorar a encontrar. Comece assim, não se violente, vamos dizer assim. Você falou algo que não é legal? Corrija para você. Só não se coloque na berlinda, porque nós nos maltratamos muito. Então pare de se maltratar.
Gente, adote-se. Essa é uma questão que falta na humanidade. Nós estamos o tempo todo querendo que as pessoas nos amem, nos adotem, mas nós nos recusamos a nos adotarmos. Então, adote você. Ame-se, cuide-se. Deus, Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo. Oi. Então, quando eu digo que eu identifico em mim meus pensamentos e eu identifico que não é meu, aí eu digo assim, aí eu os doutrino. Isso é uma presunção? Não, eu acho que não. Isso é a realidade. Eu diria que quando você tem um pensamento que você ele não condiz com a sua realidade, a palavra seria doutrinar mesmo, é autodoutrinação. Eu posso doutrinar minha mente. Na verdade, nós todos devíamos ser nossos professores. Aí eu começo a selecionar. Se eu pensei errado, algo que não é legal, eu falo, porque quando eu falo, eu já pensei. E quando sai a fala, eu já tive alguns pensamentos a mais. Já o pensamento tem até uma fórmula que diz que ele é 10 elevado à 15ª potência mais rápido do que a luz. Aí imagina, depois que sai a palavra, quantos pensamentos já vieram. Se nós começarmos sem nos, digamos assim, nos julgarmos, nos doutrinarmos, a evolução é muito mais rápida. É muito mais. E o que é importante é, todas as vezes que temos um pensamento que é incoerente, nós podemos trocar esse pensamento. A doutrina fala isso o tempo todo. Nós podemos trocar, nós podemos inverter, nós podemos criar um desejo diferente. E aí sim nós estamos, de fato, assumindo a nossa realidade. Os parâmetros são os crivos que a gente tem. Coerência, razão, sim. consenso, amor, bondade, todos os pensamentos que conduzem ao amor, que é, digamos assim, o amor eu diria que é a virtude máxima, né? Todos os outros estão baseados neles. E aí nós estamos no caminho. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela confiança, né?